Começando mais um Café com Negócios aqui nessa sexta-feira linda. E o tema da nossa live de hoje é: o que pai e mãe tem a ver com o sucesso dos seus negócios? Então hoje nós vamos conversar sobre a raiz sistêmica da nossa origem e como que a forma como você se relaciona com o teu pai e tua mãe, com as suas histórias de base, podem influenciar, impactar e até mesmo diminuir o impacto, diminuir a alavancagem, diminuir o resultado dos teus negócios ou impulsionar, alavancar e potencializar o resultado dos seus negócios. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vou encaminhar para algumas pessoas para avisar que nós estamos ao vivo e vamos começar logo em breve. Se você puder também encaminhar para algumas pessoas, você também vai noticiar aí que nós estamos iniciando nosso Café com Negócios de hoje. Só um pouquinho, enquanto vai avisando todo mundo que nós estamos na ativa aqui. E a gente vai aquecendo os tambores para começar. Mais um. Ai, vontade de mandar para todo mundo. Vamos lá. Vou escrever aqui o nome da nossa live, tá? O que pai e mãe têm a ver com o sucesso dos seus negócios. Lembrando que essas lives estão ficando salvas no canal do YouTube. Se você ainda não está seguindo, ainda não se inscreveu lá, sugiro fortemente que você se inscreva. Tem outras lives muito legais lá também. E é isso, tá bom? Vamos lá então. Bom, a primeira coisa que nós precisamos lembrar quando o assunto é negócios é que todos nós temos uma tendência a repetir padrões conhecidos. Esses dias eu estava com o pessoal da minha mentoria Enriquecimento Sistêmico, até acho que a Cássia está aqui também, ela estava nessa aula, onde eu estava dizendo que existe uma pedagogia sistêmica da nossa família. Essa pedagogia significa o seguinte: os padrões que os nossos antepassados, nosso pai e nossa mãe, nossos cuidadores, as pessoas mais próximas e as pessoas da nossa família, por uma questão inclusive de memória celular, o caminho que elas percorreram no passado, nas gerações passadas, ele está imprintado. Existe, até deixa eu ver se tá aqui, ó. Existem hoje, inclusive ciências, como por exemplo esse livro, eu gosto muito, A Biologia da Crença, que comprovam que nós temos marcas neurais, marcas celulares, marcas genéticas das histórias dos nossos antepassados. E olha que interessante, tá? Como nós aqui no Brasil, nós somos, eu acho que um dos países que mais tem colonizações de fora, né? Lógico, tem outros países que tem também, mas eu acho que o Brasil, até se a gente for parar para pensar a quantidade de misturas, inclusive de raças, né? Nossos antepassados, muitos, a maioria das vezes quando eu converso com alguém, as pessoas falam assim pra mim: Paula, eu conheço pelo menos 3 raças, 3 origens da minha ancestralidade. Então eu, Paula, por exemplo, eu tenho Marrocos, eu tenho alemão, eu tenho português, eu tenho índio, eu tenho espanhol. Então imagina, né? Nós temos muitas pessoas que vieram lá dos antepassados nossos, que fugiram de pátrias, fugiram das suas pátrias para poder sobreviver. Então, ao mesmo tempo que nós temos uma grande força, que é a força da coragem, nós temos essa força, esse impacto deles terem realmente assim, tido coragem. Eu acho que não existe outra palavra para falar. Tido a coragem de sair das suas pátrias, de largar tudo para sobreviver, e eles sobreviveram. E passaram a vida adiante, nós estamos aqui, então nós temos essa bagagem, essa força, essa potência, mas nós também temos as dores, heranças de dores, das falências, heranças da saudade que eles têm da pátria, herança de coisas deixadas, herança de talentos que eles não puderam levar adiante porque eles tinham que focar na sobrevivência mesmo. Eu já atendi pessoas que quando a gente conversava sobre pai, mãe e avós, a pessoa dizia assim pra mim, eu lembro uma vez uma pessoa que tinha origem japonesa, e ela falou que o vô dela, ele veio, né, do Japão pra cá, e ele deixou negócios que ele tinha lá, ele era extremamente feliz, mas ele teve que fugir por causa da guerra para sobreviver, e diz que até a morte ele verbalizava, além de uma grande depressão, ele sempre verbalizava: ah, que saudade das minhas coisas no Japão, aqui eu não sou feliz, mas aqui é o meu lugar. Então, essas heranças, é importante que a gente saiba disso, porque dentro de uma perspectiva sistêmica inconsciente, todos nós herdamos
as formas conhecidas da nossa família de origem de ser e fazer as coisas. Então, se você parar para pensar um pouquinho aqui comigo e falar, Paula, vamos pensar, vocês podem, quem está aqui comigo ao vivo, pode me falar. As mulheres da sua família empreenderam? Os homens da sua família empreenderam? Quem empreendeu na sua família teve sucesso? Conta aí pra mim. Paula, eu tive pessoas que empreenderam na minha família e tiveram muito sucesso. Foram bem-sucedidas, estão bem-sucedidas até hoje, deixaram herança, deixaram empresa, deixaram as coisas organizadas. Quem aqui tem isso? Quem aqui, por exemplo, você fala assim pra mim, Paula, as pessoas da minha família não empreenderam. As pessoas da minha família foram funcionários públicos, por exemplo. As pessoas da minha família foram CLT. As pessoas da minha família foram profissionais liberais que trabalhavam com o que dava, fazia bico. Fazer esse reconhecimento do que a tua história de base familiar tem em relação a dinheiro, em relação a negócios, em relação a relacionamentos, inclusive. Porque relacionamentos e dinheiro é até uma live que a gente pode fazer logo em breve. Relacionamento de casal e dinheiro, a gente não tem noção do impacto disso também. E aí nós temos as heranças da nossa família, que são inconscientes dentro da nossa mentalidade, que vão fazer com que o caminho mais conhecido quando a gente vai fazer os nossos negócios, quando a gente vai empreender, quando a gente vai se relacionar com dinheiro, existem esses caminhos, eles são caminhos neurais, gente, eu queria que vocês entendessem isso, tá? Eles são caminhos psicoemocionais, neurais, que já estão programados. Então, nós temos 3 tipos de herança, que é essa herança da nossa origem familiar. Nós temos a herança das crenças, as crenças do Brasil, as crenças da onde... Aliás, até na última live eu falei um pouco sobre isso, né? A última live que eu fiz a semana passada. Nós temos as crenças do Brasil, nós temos as crenças do estado onde a gente foi criado, nós temos as crenças da cidade onde a gente foi criado, da comunidade onde a gente foi criado, da religião onde a gente foi criado, dos nossos cuidadores, das pessoas que a gente mais conviveu, principalmente na nossa infância, até 7 anos, que foi de 0 a 7 anos é onde mais é formada a nossa personalidade. De 7 a 14 também a gente tem impacto, mas principalmente de 0 a 7 anos, as coisas que a gente vai aprendendo, inclusive por modelo. Então, por exemplo, se o teu pai e se a tua mãe, eles costumavam igual meu pai e minha mãe, eles faziam, como é que fala? Marcavam na vendinha da esquina. Quem aqui é de cidade pequena, que daí ia lá no mercadinho da esquina, comprava e deixava anotado, daí o pai passava lá no final do mês e marcava. Então, isso é um tipo de educação. A educação indireta, inclusive, ela impacta mais do que a educação direta. Inclusive, a comunicação não verbal impacta mais que a comunicação verbal. Então, o que os seus pais e seus cuidadores faziam sobre dinheiro, faziam sobre trabalho, falavam sobre dinheiro, falavam sobre trabalho, impacta mais do que o que você aprendeu. Por exemplo, estudando. Paula, eu fiz educação financeira. Eu estou estudando sobre investimentos. Eu estou estudando sobre negócios. Eu participo de ecossistemas de educação empresarial. Mas a forma como você se relaciona com o dinheiro e a forma como você se relaciona com seus negócios está muito mais moldada e modelada pela sua história de base do que você imagina. Certo? E além disso, nós temos o seguinte: todos nós temos uma criança machucada dentro de nós. Todos nós. Por mais que você tenha tido pai e mãe presente, pai e mãe biológicos presente, por mais que você tenha tido, por exemplo, teu pai e tua mãe falar assim pra você, mas a gente planejou você, a gente pensou em ter você, a gente queria, desejava muito você. Ou se você teve pai e mãe que falaram, a gente não desejava, a gente ficou de supetão, a gente, na hora que ficou sabendo que tava grávida, a gente falou, meu Deus, agora vamos ter que casar e tudo mais. Não importa como foi a sua história com teu pai e com tua mãe. Não importa como foi, se eles desejaram ou não desejaram você. Não importa se eles ficaram juntos ou se eles se separaram, se você conhece ou não conhece teu pai e mãe biológicos e a sua história de origem você conhece, se você não conhece seus avós, seus bisavós, tetravós, não importa, porque todos nós temos o impacto da criança machucada dentro de nós. Inclusive, tem experiências científicas que comprovam, olha isso, gente, existem experiências científicas que comprovam que todo mundo tem traços de rejeição, todo mundo tem traços de abandono, todo mundo tem traços de culpa, todo mundo tem traços de traição, todo mundo tem traços de injustiça. Olha que forte que é isso.
Rejeição, independente de sua mãe desejou você. Sua mãe estava casada com teu pai. Só que no tempo que ela estava grávida de você, cada susto que ela levou, vamos supor que ela teve uma gravidez tranquila, que ela esteve, enfim, estava super bem, ela teve a saúde super tranquila, mas um susto, ela quase caiu, foi disparado cortisol na corrente sanguínea. Gente, é fisiológico, tá? Foi disparado cortisol, o útero contraiu, a criancinha lá dentro, eita, o que tá acontecendo aqui? Então, quanto mais estresse a sua mãe teve dentro da tua gestação, no período da tua gestação, mais essa situação de estresse, corrente sanguínea, fisiologia do corpo dela e, consequentemente, fisiologia do corpinho do bebê aconteceu também. E quanto mais estresse, mais ferida da rejeição. Menos estresse, menos ferida da rejeição. Mas independente de qualquer coisa, se tua mãe era um ser vivente e era, pra ela poder ter feito você, então automaticamente você teve pontinhos ali, tracinhos ali, informações ali que fizeram com que você ativasse a fisiologia da rejeição. Será que eu sou querida aqui? Será que eu sou bem-vinda aqui? Nossa, mas ficou hostil. Nossa, mas tá apertado. Então todos nós temos algum traço disso. Outros vão ter mais, outros vão ter menos. Todos nós temos o traço do abandono. O que é a ferida do abandono? A ferida do abandono é, você nasceu, já estava fora da barriga da tua mãe, e lá na barriga da tua mãe, você estava quentinha, estava protegidinho, né? Dentro da barriga da tua mãe você tinha tudo, não tinha que alguém te alimentar, não tinha que alguém trocar tua fraldinha. A hora que você saiu da barriga da mamãe, meu Deus, onde que eu estou? Eu estou no mundo, estou no planeta, quem que vai cuidar de mim agora? Quando o bebê nasce, e eu tenho pediatras, minhas clientes queridas aqui, elas podem falar melhor do que eu. Quando o bebê nasce, o bebê precisa de tudo. Isso se você ainda não teve lá, de repente, igual eu, com 6 meses de idade, fiquei internada na UTI, né? Então, aí mistura tudo. Porque dentro da fisiologia, da percepção celular da criança, no momento que a mãe se afasta, no momento que o cuidador se afasta, a mãe foi fazer xixi. Vamos supor que a mãe foi só fazer xixi e deixou a criancinha ali no berço. A criança não tem cognição para entender. Minha mãe foi fazer xixi. O que a criança sente fisicamente? Minha mãe me abandonou. Meu cuidador me abandonou. Meu pai me abandonou. É uma impressão fisiológica, elétrica, física de abandono. Algumas pessoas passaram por uma situação real de o pai foi embora, ou a mãe foi embora, seja porque, por exemplo, eu tenho uma cliente minha que a mãe dela faleceu quando ela tinha 1 aninho de idade. Então isso foi uma coisa muito significativa, porque na cabecinha dela aí entra, inclusive, a ferida da culpa que todos nós temos também. Olha que caso importante esse, tá? Essa é uma cliente minha que eu atendo desde 2015. E quando ela chegou para os atendimentos sistêmicos, né, para olhar, e sempre trabalhando, vamos trabalhar a prosperidade financeira. Ai, Paula, eu não consigo ter prosperidade financeira, não consigo alavancar, eu queria ter o meu próprio negócio, eu não consigo sair do CLT. Essa era a queixa dela lá em 2015 ou 2016, por aí. Primeira vez que a gente sentou para conversar, e toda vez que eu vou atender alguém, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer essa base psicogenealógica. Psicogenealógica é a psicologia da sua genealogia, da sua história de origem. Comecei a desenhar lá, eu pego lá meu papel e caneta e faço uma árvore genealógica simplificada. Eu coloco lá você, pai, mãe, e a gente começa a conversar um pouquinho sobre a tua história de origem. Bem simples assim, pai, mãe, avós, daí eu vou escrevendo aqui, bisavós, tal. Começo a fazer essa entrevista, né? Como é que foi? Com que idade que tua mãe teve você? Né? Aí ela, minha mãe faleceu quando eu tinha 1 ano. Ah, interessante. E quantos anos a tua mãe tinha quando ela faleceu? Ah, Paula, ela tinha por volta de 40 anos. Eu fui a filha, né? Meio temporão dela, etc. Aí depois que ela me teve, ela descobriu um câncer, tal. Foi contando a história dela. Ali já percebemos. Por quê? Porque mesmo que a mãe dela tenha querido ela, mesmo que a mãe dela, obviamente, não tenha ficado doente por causa dela, o que ficou lá na cabecinha dessa criança? Se eu não tivesse nascido, minha mãe não tinha morrido. Gente, a gente não tem noção do impacto da nossa história de base.
E os nossos pais, na humanidade deles, e você que é pai e mãe, certamente você falou isso para os seus filhos também, os nossos pais, na humanidade deles, eles falam coisas, como por exemplo, se tua mãe não tivesse engravidado de você, tua mãe não tinha morrido. Se eu não tivesse engravidado de você, eu não tinha parado de estudar. O pai fala, eu não teria casado com a tua mãe se tua mãe não tivesse engravidado, a gente nem teria casado. Eu teria casado com outra pessoa. Eu parei de estudar porque tua mãe engravidou de você. Gente, é muito significativo isso. A gente não tem noção do quanto isso forma a nossa personalidade e a nossa forma de lidar com a vida. E aí, no caso dessa cliente, o que aconteceu? A gente fez um tratamento, aconteceram várias coisas, ela montou o negócio dela, depois ela voltou a ter relacionamento de casal que ela não tinha e tudo mais. Aí casou, engravidou. E aí, recentemente, ela me procurou, faz uns meses, ela estava às vésperas do aniversário de 40 anos de idade, e ela estava para fazer uma cirurgia, e ela falou, Paula, eu preciso de ajuda, eu tô com muito medo de ir para essa cirurgia, não tô entendendo o que tá acontecendo, né, eu tô com problemas, assim, eu tô numa vida maravilhosa, meu marido é maravilhoso, a gente tem dinheiro, a gente tá na melhor fase da vida, meu filho é ótimo, meu filho tá super saudável, e eu tô com muito medo de morrer. E aí a gente foi fazer as contas sistêmicas, como eu costumo dizer, e ela estava fazendo exatamente a idade que a mãe tinha quando morreu. E ela estava indo para uma cirurgia com muito medo de morrer. E aí ali a gente fez os exercícios sistêmicos para que ela pudesse, então, respeitar esse destino da mãe como ela nunca tinha respeitado antes. E é um processo psicológico, né? Mas olha a criança machucada dela. A criança machucada dela estava fazendo inconscientemente, todo mundo tem uma criança machucada. Inconscientemente ela estava com medo de usufruir da vida. Inconscientemente ela estava se sentindo culpada por estar ultrapassando a mãe. Inconscientemente ela estava sentindo muito medo de abandonar, aspas aqui, abandonar o filho como a mãe a abandonou. Então, eu tô falando isso pra vocês porque existe esse impacto inconsciente maior do que a gente tem conhecimento. E é por isso que o autoconhecimento ele é tão importante, porque quando a gente começa a se desenvolver, fazer essa observação da nossa história, essa observação em relação aos padrões da nossa família, essa observação inclusive em relação às histórias da nossa infância, a gente começa a fazer liberações. A gente vai cruzando os pontinhos, a gente vai percebendo pontos cegos e vai fazendo liberações para que a gente possa fluir, para que a gente possa viver uma vida diferente. Inclusive, meu lema de vida, e eu costumo dizer, e você pode repetir isso aqui comigo, tá? O nosso dever espiritual, é fazer diferente, maior e melhor do que a nossa origem, do que os nossos pais. Mas a gente não pode ignorar que a nossa relação com os nossos pais trouxe marcas para nós. E todos nós temos o que eu chamo de demandas não curadas. Tem aqui uma listinha para a gente conversar hoje, e uma delas é demandas não curadas. Todos nós, em algum momento da nossa relação com o pai e com a mãe, a gente questionou algo. A gente olha para a humanidade dos nossos pais e a gente esquece que como sagrados, como o homem e a mulher que nos deram a vida, que nos deram o sim espiritual para a nossa vida, eles são perfeitos. Mas como humanos, eles são bugados. Como humanos, como cantaria Renato Russo, são crianças como você, e o que você vai ser quando você crescer, sabe? Então, os nossos pais, eles têm também as feridas deles, eles também tiveram problema com o pai e com a mãe, eles também tiveram dores da relação com o masculino, com o feminino. Os nossos pais também tiveram os traumas deles na jornada de crescimento. Eles também têm as heranças sistêmicas, as heranças de crenças, as heranças da aprendizagem direta e indireta, da modelagem. Então, se a gente pegar para o humano dos nossos pais, se a gente for olhar para o humano dos nossos pais, eles estão só também, além de copiando e colando, eles também estão no modo sobrevivência. Nós que estamos aqui no dia, quanto? Dia 15 de agosto de 2025, assistindo live, fazendo terapia, fazendo desenvolvimento psicoemocional, espiritual, empresarial, pra gente fazer diferente.
Entende? Os nossos pais não. Os nossos pais, os nossos avós, eles viveram aquilo que foi possível para eles viverem. Porém, igual eu tenho um conceito chamado maldade sistêmica. 99% das famílias fizeram o que eu chamo de triangulação. Isso a gente aprofundou, inclusive, na nossa aula do enriquecimento sistêmico essa semana, na mentoria das mulheres, das minhas mulheres empresárias, né? Triangulação. Todo mundo tem, em algum momento, lá na sua infância, a ilusão de que tinha que ficar ou do lado do pai ou do lado da mãe. E os nossos pais, pelas carências deles, pelas dores deles não tratadas, pelas feridas deles, eles projetaram expectativas em nós. Vai pegando isso. Teu pai e tua mãe, por exemplo, podem ter falado pra você: eu quero que você seja médica, eu quero que você seja psicóloga, eu quero que você seja... Meu pai falava que queria que eu fosse astronauta, até hoje eu não entendi por quê. Acho que ele queria me ver lá na Lua. Né? Eu quero que você seja isso, eu quero que você seja aquilo. Por quê? Porque eles não conseguiram realizar, então eles colocaram essa expectativa em você. E muitas vezes, inclusive uma live que nós vamos fazer logo em breve sobre missão e propósito na perspectiva sistêmica, muitas vezes você foi para sua profissão, você abriu a sua empresa, você abriu o seu negócio baseado numa expectativa que você pegou do teu pai e da tua mãe para você. Quantas pessoas estão aqui assistindo que foram para uma profissão porque o pai e a mãe falou para ir? Ou porque todo mundo da família era daquela profissão. Então, por exemplo, todo mundo da minha família é advogado, você é advogado. Todo mundo da minha família é médico, você é médica. Todo mundo da minha família é engenheiro, você é engenheira. Então, existe essa idealização que também é passada para nós. Essa idealização faz com que a gente vá para a nossa profissão e a gente faça coisas na nossa profissão baseado em cumprir essa expectativa dos nossos pais. Por quê? Porque se eu sentir que eu fui rejeitada, eu senti que eu fui abandonada, eu senti que eu tinha culpa, meu pai e minha mãe não fizeram isso porque eu nasci, minha mãe não fez a faculdade, parou a faculdade porque eu nasci, meu pai parou de fazer um sonho dele porque eu nasci, porque minha mãe engravidou de mim. Então, o que a tua criança interna, inconsciente, vai pensar? Poxa, é melhor eu fazer a faculdade que meu pai quer? Porque pelo menos isso, né? Eu já atrapalhei tanto, então pelo menos isso eu não vou dar de frustração para ele. Aí você entra numa triangulação. Você entra num lugar onde você tá ali tentando mediar a dor do teu pai e da tua mãe. Já atendi um caso, por exemplo, onde a pessoa ela tava entrando em processos de altos e muitos baixos. Ela tinha um pico de faturamento baixo, 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 baixo. Pico de faturamento baixo, 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 baixo. Quando a gente foi compreender isso mais profundamente, o que nós percebemos? Que ela tinha um medo irracional, totalmente inconsciente, de que se ela prosperasse, ela ia acabar com o casamento dos pais. Porque o pai dela falava pra ela: eu só tô casado com a tua mãe porque você nasceu e enquanto você não for independente, eu não posso fazer nada, eu não vou separar da tua mãe. Aí a mãe falava: eu não fiz faculdade, eu parei isso, aquilo, eu mudei de cidade porque eu queria manter a família. Então eu parei de realizar os meus sonhos para manter a família. Aí o que essa menina pensava? Opa, é melhor eu não prosperar, porque se eu prosperar, vai que meu pai vai embora. Eu já acabei com a vida da minha mãe. Olha só que loucura, parece loucura. Mas é exatamente isso que acontece com a gente. Então na cabecinha dela era: meu Deus, se eu prosperar muito, eu não vou mais dar trabalho para os meus pais. Se eu prosperar muito, meu pai vai poder ir embora, porque na cabeça dele, se eu ficar bem sucedida, ele não precisa mais ficar no casamento. E aí eu vou acabar com a vida da minha mãe de uma vez por todas. Então é melhor eu não prosperar. Então ela tinha o pico de faturamento, depois a baixa de faturamento. E mais uma outra coisa, isso é uma expressão, tá? E tudo isso, gente, vai impactando os nossos negócios. Entendeu? E além disso, tem algo que Bert Hellinger chamou de vingança sistêmica. Na verdade, o sistêmico é por minha conta, ele chama de vingança, né? Como todos nós temos essas questões em relação à história da nossa origem, e a gente julga muito a humanidade dos nossos pais, a gente não sabe ficar com o sagrado deles e dividir sagrado de pai e mãe de humanos de pai e mãe. Isso é uma coisa didática, inclusive para quem tá nos grupos, gente. Quem não tá em nenhum grupo ainda do enriquecimento sistêmico,
Depois eu vou deixar aqui o link no próximo story. Eu vou deixar o link para você entrar em algum dos grupos. Eu vou mandar em todos os grupos que são os nossos grupos gratuitos das Masterclass, que viraram agora Enriquecimento Sistêmico. Eu vou mandar lá uma meditação para você separar didaticamente pai e mãe sagrados de pai e mãe humanos, tá? Esse é um dos exercícios mais importantes para você ressignificar sua relação com seus pais e impulsionar os seus negócios. Parece bobo, é uma meditaçãozinha de 7 minutos que você pode fazer, inclusive dirigindo, não tem problema, e que vai treinar sua mente para fazer essa separação didática de pai e mãe sagrados, de pai e mãe humanos, tá? Mas como a gente não tem essa separação e a gente olha para a humanidade dos nossos pais, então automaticamente o que acaba acontecendo com a gente? A gente mesmo, porque eu me incluo nisso, tá? Inconscientemente, a gente tem, como se fosse assim, tá vendo? Ó, meu pai me magoou por causa disso, meu pai magoou minha mãe por causa disso, minha mãe fez isso com meu pai, minha mãe fez isso comigo, com os meus irmãos, etc. Então agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou parar de prosperar, eu vou falir, eu vou fracassar nos meus negócios e no meu dinheiro. Lógico que é totalmente inconsciente. Numa vingança, toda vez que eu faço aspas é porque é inconsciente. Vou me vingar dos meus pais, ou da minha mãe, ou do meu pai, pelo que eles fizeram ou não fizeram comigo. Então percebe que são muitas dinâmicas ocultas que estão por trás do nosso relacionamento com os nossos negócios e que tem a ver com essas informações da nossa base, principalmente infantil. E tudo isso vão formando marquinhas. Além disso, nós temos a mediação sistêmica do casamento dos nossos pais. Quando a gente acredita de alguma maneira que a gente tem poder, todo mundo tem um heróizinho dentro de si, tá? Todo mundo tem uma salvadorazinha aí dentro de você. E quando em algum lugar dentro do teu inconsciente você acredita que você é uma mediadora é aquela pessoa que media conflitos, entendeu? Eu estou aqui e eu vou organizar a casa aqui. Pode deixar, papai e mamãe, que eu organizo a dinâmica de vocês. Eu fico aqui no meio para vocês não brigarem. Eu fico aqui no meio para poder mediar o conflito de vocês. E muitas vezes adultos adoecem fisicamente, psicologicamente, adoecem financeiramente, adoecem empresarialmente, com aquele vício da mediação lá em relação ao pai e a mãe. Porque inconscientemente acredita que se eu der trabalho para minha mãe, se eu der trabalho para o meu pai, inconscientemente. Gente, eu tô frisando a palavra 200 mil vezes aqui, inconscientemente, porque é óbvio que não é consciente. Esses dias chegou uma empresária para mim e falou assim: Paula, você me conhece, eu atendo ela há anos, tá? E ela voltou agora para um tratamento comigo, né? E ela falou assim: Paula, você me conhece, você sabe que eu saí de uma situação onde eu era endividada, onde eu tinha um monte de problema, etc, etc. Agora eu tô faturando mais de 200 mil por mês e tal. É uma empresária que tem um salto quântico muito grande na jornada, na carreira dela. E ela falou, só que agora eu travei. Eu tô assim, tô num teto. Comecei a ter déficit financeiro. Tô usando a minha reserva de oportunidade. Ó, não chame de reserva de emergência, hein? Chame de reserva de oportunidade. Depois a gente fala mais sobre isso. Mas enfim, tô usando minha reserva de oportunidade. Tô descapitalizando. E assim, ó, não sei o que aconteceu. Parei de fazer negócio. Tem alguma coisa muito séria acontecendo e eu preciso da tua ajuda de novo. Preciso entender o que tá por trás dessa trava que tá acontecendo na minha vida. Aí começamos a fazer as contas lá. Moral da história. Nós percebemos as contas sistêmicas, né? A gente percebeu o seguinte. Primeiro, a mãe dessa empresária vive em depressão. E aí, essa empresária começou a prosperar muito e a mãe trabalha com ela. Só que daí, conforme ela começou a prosperar, ela começou a contratar pessoas e começou a não ter mais muito trabalho para a mãe. O que, teoricamente, seria uma coisa boa. Ah, minha mãe não precisa mais trabalhar, tá sobrando dinheiro, eu posso, né, ajudar minha mãe com aquilo que sobra. Inclusive, uma live bem importante que a gente tem que fazer é sobre como ajudar os pais sem perder a sua prosperidade, tá? A gente não ajuda pai e mãe com o que falta, a gente ajuda pai e mãe com o que transborda. Para não falar sobra, mas isso fica para uma próxima live, tá? Mas olha que interessante. Quando começou a prosperar muito
E ela começou a não precisar mais da mãe, porque ela precisava de tudo da mãe, pra mãe ajudar, pra mãe fazer as coisas, etc. Porque ela não tinha dinheiro pra contratar outras pessoas. E ela começou a ter dinheiro pra contratar outras pessoas, começou a prosperar, começou a precisar menos da mãe. E aí, inconscientemente, ela começou a ficar com medo da mãe morrer, porque não tinha mais o que fazer aqui. Vocês acreditam nisso? Quem tá comigo, gente? Quem tá vivo aí? Quem tá acompanhando a live comigo? Dá um oi aí. Cara, é muito sério isso. É muito sério. E aí, quando a gente percebeu isso juntos, cara, veio uma crise de choro nela. Uma crise de choro. Ela falou, nossa, Paula, eu nunca tinha pensado nisso, mas faz muito sentido. Então, inconscientemente, ela travou os negócios, ela travou o crescimento, ela colocou um teto no crescimento para falar assim, não, eu não posso deixar de dar trabalho para minha mãe, senão minha mãe vai morrer, porque minha mãe não tem mais o que fazer aqui. Gente, eu chego a me arrepiar, gente, é muito forte isso. Entendeu? Então, ó, fracassar para punir os pais, uma forma de vingança. Fracassar porque tá muito ocupado mediando a relação de casal do pai e da mãe, tá lá vivendo no reino da culpa, tentando minimizar os conflitos do pai e da mãe inconscientemente. Fracassar porque tem medo de não dar trabalho para um pai, para uma mãe. E esse pai, essa mãe não tem mais o que fazer aqui. Fracassar porque tem demandas não curadas e acaba indo para a vida como uma criança machucada. Nós vamos ter uma live só sobre neurônio espelho e as leis do espelho, como que a gente projeta nos outros as nossas demandas infantis e a gente fica esperando que as pessoas deem pra gente o que não dá pra dar pra gente. Quem tem que dar pra gente somos nós mesmos. Mas isso também é um impacto da nossa relação de base com pai e mãe. E além disso, a gente fracassar pelos padrões conhecidos da nossa família, pela pedagogia sistêmica, que foi o que eu comentei, que eu falei com vocês no começo dessa live. Inclusive, essa live vai ficar gravada no YouTube, tá, gente? Quem quiser assistir a live inteira, e a live da semana passada, e a live da outra semana, e os nossos cafés com negócios, agora a gente tem uma playlist lá, depois eu vou deixar aqui pra vocês. Tá? Então, vocês percebem, gente, que são vários detalhezinhos. A pedagogia sistêmica é aquilo que a gente herdou dos padrões da nossa família. Então, se a maioria das pessoas da nossa família faliu, a gente tem uma tendência a falir. Se a maior parte das pessoas da nossa família tiveram problemas nos negócios, nós temos uma tendência a ter problema nos negócios. Se a maior parte da nossa família teve, por exemplo, ou casamento ou dinheiro, a gente tem uma tendência a escolher também, ou casamento ou dinheiro. É uma tendência. Aí a gente vai tentando fazer diferente, mas por que trava? Porque a gente tem isso na nossa memória celular, os caminhos neurais, os caminhos celulares e os caminhos espirituais, não religiosos, não é nada religioso, mas são caminhos espirituais, porque está no nosso inconsciente coletivo familiar e inconsciente coletivo social. Tudo isso impacta na forma como a gente se relaciona com os nossos negócios, na forma como nós vamos ter os nossos resultados nos nossos negócios, e além disso, a gente tem as crenças mesmo, que são crenças limitantes. Quem é rico não vai pro céu. Dinheiro e espiritualidade não combinam. Ou você tem propósito ou você tem dinheiro. Ou você é realizado no que faz ou você é rico. Ou você trabalha ou você é feliz. Então, todas essas crenças também impactam na gente. Então, hoje a nossa live vai ser um pouquinho mais rápida, tá? Porque agora, daqui a pouco eu vou pro evento lá também. Mas o que é mais importante da gente entender aqui? Que o autoconhecimento é a base pra gente sair dessas repetições de padrão. O autoconhecimento é a fórmula secreta mais revelada da gente mudar esse caminho. E a primeira coisa que nós precisamos fazer em relação ao nosso pai e à nossa mãe é entender que eles também têm uma criança machucada dentro deles. É entender que eles também deram o que eles tinham. E entender que, da mesma forma como você herda e tem essas feridas, da mesma forma como você tem as programações, da mesma forma como você tem as dores e as demandas, você pode tomar é ativo. Você pode tomar deles a melhor parte. Você pode, por que a gente não toma dos nossos antepassados? Se apropria, tomar é se apropriar, tá? Por que a gente não toma dos nossos antepassados a força e a coragem que eles tiveram de sobreviver? Por que a gente não toma deles a energia de vida? Que mesmo, além e apesar de toda dor, além e apesar de todo trauma, além e apesar de toda violência, além e apesar de todo abuso, sei lá quantas coisas eles viveram,
Cara, eles não só tiveram a coragem de sobreviver, mas como passar a vida adiante. Por que a gente não pega isso deles? Faz sentido, gente? Então, recomendo fortemente que você não só siga a série de lives, entre lá no meu YouTube também, entre nos grupos. Eu vou deixar o link de um grupo do WhatsApp, que é um grupo gratuito, onde eu vou encaminhar para vocês a meditação de pai e mãe, para você ficar com a melhor parte do pai e da mãe, separar pai e mãe espiritual de pai e mãe sagrado, pai e mãe espiritual / sagrado, de pai e mãe humanos. É uma meditação extremamente poderosa de mudança de mentalidade mesmo. E eu recomendo você fazer ela por muito tempo, até você se apropriar dela de tal maneira que você possa fazer ela sozinho, sem nem precisar da guiança, tá? De ouvir a meditação. E que mais? E eu deixei essa frase aqui, que é uma frase muito especial pra gente fechar essa live de hoje. A frase é, repita assim comigo: eu tenho tudo que eu preciso dentro de mim para cuidar de mim. Não me falta nada. Eu escolho cuidar de mim agora. E claro, se você sentir que eu posso te ajudar, me chama pra gente marcar sessão, pra gente fazer protocolo, N coisas aí que a gente pode fazer juntos. Lembre-se, cuidar de você é uma decisão. E a decisão mais bonita, a decisão que vai mais, inclusive, honrar a dor e as perdas e tudo mais que aconteceu com seus antepassados, com seu pai e com a sua mãe. A gente honra a vida vivendo melhor e maior e mais feliz e mais prósperos e mais abundante do que eles viveram. Porque nós temos a consciência, nós temos ferramentas. Não usar a consciência e as ferramentas é desonrar a sua origem. E o contrário, obviamente, é verdadeiro. Feliz dia, ótimo final de semana. Nos vemos semana que vem no nosso Café com Negócios. E por aqui, fica atento que eu vou participar de um evento maravilhoso hoje, amanhã, da comunidade que eu faço parte, da comunidade de Mulheres Maravilha. E certamente vou compartilhar com vocês vários insights também, tá bom? E compartilha essa live com os amigos. Beijos!